Amores, bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse dia, te agradeço pela oportunidade que eu tenho de repartir com meus irmãos uma porção da Tua palavra que o Senhor derramou no meu coração. Essa live é sua, minha vida é sua, me ajude neste momento a ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Matos. Todas as manhãs eu estou aqui no Instagram para repartir a minha devocional com você. Hoje eu não estou no TikTok, eu também faço simultaneamente no TikTok, hoje eu estou no YouTube. Então é a primeira vez minha no YouTube e não sei como vai ser aqui, então eu vou focar em vocês aqui no Instagram, tá bom? Aqui no YouTube é a primeira vez que eu tô fazendo essa devocional, mas vai ficar gravada no Insta. Quem quiser acompanhar mais tarde ou compartilhar, vai ser uma honra. Obrigada pela presença de vocês. Eu quero aqui dar um cheiro na Janete. Obrigada, Janete. Maria, Regina, seja bem-vinda. Luzimar, não pode latir. Tem que conversar aqui com o meu cachorro para não latir, né? E Giane, espero abençoar a sua vida hoje, tá bom? Hoje eu quero falar sobre conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, a gente escolhe ser livre do que nos aprisiona, né? João 8, 31 a 32 diz o seguinte: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quantas vezes a gente escuta este versículo, né? Quantas pessoas falam: conhecereis a verdade vos libertará. E eu quero trazer para você hoje: o discípulo dedicado, ele escolhe superar a escravidão. Aqui, Jesus estava dizendo para os judeus que passaram a crer nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. Os discípulos, ao crermos em Jesus, nós nos tornamos discípulos. E discípulos, nós como discípulos, nós temos sempre que estar estudando sobre o nosso mestre. Nós temos que conhecer tudo sobre ele. Quantas vezes você está assistindo uma série de TV? Você nem terminou a série, mas você já deu um Google nos atores que você gostou. Você já sabe até o tipo sanguíneo dos atores que performou naquela série que você gostou. Você às vezes está assistindo um documentário e você gostou daquele documentário, você já dá um Google ali para saber mais informações se você gostou muito daquele documentário. Tem pessoas que como é que fala? Por notícias, eles são verdadeiros caçadores de notícias. Ele já ouviu a notícia de manhã, mas ele escuta a mesma notícia no meio do dia, escuta a mesma notícia à tarde e a mesma notícia à noite, porque ele quer saber mais sobre aquele assunto. Então, como discípulos de Deus, como discípulos de Jesus, filhos de Deus, discípulos de Jesus, nós temos que saber mais do nosso mestre, porque é ele que é a nossa verdade. E é ele quem nos liberta das nossas escravidões, da nossa escravidão. Não vou colocar plural porque eu não tô sabendo falar aí não, gente. Minha língua enrola aí nesses plurais aí. Então, o que acontece com a nossa vida? Por que a gente é escravo de tantas coisas? Por que tantas vezes a gente falha na nossa fé? Porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa foi a resposta que Jesus deu para os saduceus que vieram questionar ele algumas coisas. Lá em Mateus 22, você vai ler lá em Mateus 22, você vai ver que os saduceus eles estavam querendo ridicularizar Jesus. Então prepararam uma armadilha de perguntas para ver se Jesus se contradizia. E para ver se eles conseguiam expor Jesus como um falso profeta, como um falso mestre. Então, em Mateus 22, 29,
Depois que os saduceus fizeram uma armadilha para ridicularizar Jesus, saduceus eram um grupo de sacerdotes religiosos bem fortes na época, e a maioria dos sacerdotes daquela época faziam parte desse grupo dos saduceus. E eles fizeram uns questionamentos para Jesus, para ver se Jesus seria exposto e contradizesse tudo que eles estavam, tudo que eles tinham estudado na vida. E Jesus virou para eles e falou assim: olha, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Os saduceus, eles tinham como lei para a vida deles os livros pentateucos, eles não consideravam os outros. Né? Eles não consideravam os outros livros, as outras escrituras. E é isso que a gente faz. A gente pega uma parte da Bíblia que a gente gosta muito, que a gente concorda muito, que é muito bonita, e se adapta isso à nossa realidade de vida. E a gente pega só os versículos que trazem conforto, nunca aqueles textos que nos confrontam, que faz a gente repensar nas nossas atitudes erradas, que nos levam ao arrependimento de olhar situações do jeito nosso. E acabam tropeçando no entendimento das coisas. E Jesus olhou para os saduceus e falou assim: olha, quem quiser saber o que os saduceus estavam perguntando para Jesus, eu vou deixar aí de curiosidade. É lá em Mateus 22, tem lá. Vai lá ler depois. Jesus falou assim: olha, vocês errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Não é só uma parte da Bíblia, uma parte das escrituras que eu posso pegar como verdade sem confrontar, sem cruzar os textos, porque a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela é uma sintonia. Os Pentateucos, os livros do Pentateuco, ele não se contradiz com o resto das escrituras. É tudo ligado, é tudo uma sintonia. Mas nessa sintonia existem verdades que traz você ao arrependimento. Traz você a olhar para a sua vida e te confronta. Confronta com você nas suas atitudes do dia a dia. E aqui, ó, esse texto que fala assim, que em João 31 a 32, João 8, 31 a 32, Jesus estava dizendo para os judeus que começaram a acreditar nele, falou assim: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Sendo meus discípulos, vocês conhecerão a verdade. E a verdade, essa verdade vos libertará. Que verdade é essa? Jesus. Nós precisamos nos aprofundar em conhecer Jesus, porque Ele é a verdade. Sabe essa situação que você está vivendo hoje? Hoje, eu não sei, eu não te conheço. Conheço alguns, mas mesmo conhecendo alguns, não sei o que estão passando nas suas vidas. O que você está vendo da situação que você está vivendo não é toda a verdade. E a palavra de Deus fala: não tropece no seu entendimento. Porque tudo que você entende sobre as situações, sobre as coisas, é só o que seus olhos estão vendo. Existe uma verdade plena que só Deus conhece, que só Jesus, o Cristo de Nazaré, conhece. Uma situação onde tem uma relação de conflito. O injustiçado e o injusto. O injustiçado, ele olha para quem está sendo injusto, ele não consegue ver além das reações ou da atitude de quem está cometendo a injustiça. Ele só consegue ver a injustiça, o braço forte da injustiça. E o injusto, ele olha para o injustiçado e acha que tem razão. E acha que está certo. Dois achando que estão certos. Na verdade, quem vai mostrar a verdade entre esses dois? A verdade real, que é o Cristo de Nazaré. E nós precisamos prosseguir em conhecer a Cristo. Sendo discípulos, mergulhar na palavra dele. Não pegar um versículo aleatório, lindo, bonito, e pegar como lei para sua vida. Toda a Escritura é muito preciosa. E nós precisamos, como discípulos de Jesus, conhecer Jesus.
Olha, eu vou confessar um negócio pra vocês. Se tem uma pessoa ruim de fazer prova de concurso, está aqui na frente de vocês. Alguém péssimo. Já fiz muitos concursos. Eu moro aqui em Brasília, e Brasília é considerada a terra dos concursos. E não existe uma pessoa para cair mais em pegadinha de prova do que eu. Eu passei na OAB, acho que eu fiz a OAB, eu fiz 5 vezes. Eu sou bacharel em Direito, fiz a OAB 5 vezes. Passei as 5 vezes na prova objetiva. E fui reprovada na discursiva, na peça, né? Mas, gente, eu passava horas estudando. Mas eu caía em todas as pegadinhas. Todas as pegadinhas da prova discursiva, eu caía. Agora eu pergunto pra você, por que eu errava na peça, na prova da peça da OAB? Porque eu não conhecia a lei. Porque por mais que eu estudasse, decorasse, eu não conhecia. Eu não estudei o suficiente para conhecer. Sabe, eles dizem assim, você sabia que eles dizem assim, dizem, gente, eu não sei se é verdade, mas dizem, eu ouvi dizer, que quando eles querem olhar uma nota falsa, eles não comparam com uma nota falsa. Eles pegam uma nota verdadeira e comparam a verdadeira com a falsa. Eles não ficam estudando a nota de dinheiro falsa para ver se ela realmente é falsa. Elas estudam a verdadeira. Se eu conseguisse estudar direito, e se eu conhecesse mesmo a lei, as leis, o vadimeco, se eu conhecesse de verdade, eu não cairia nas pegadinhas. Claro, tem gente que consegue. Tem um monte de advogado aí porque eles conseguiram. Por isso que eu tô dizendo que eu sou péssima. Porque eu caía em todas as pegadinhas, né? Não era pra fazer isso, eu ia e fazia. Mas por que eu errava? Por não conhecer. Porque se eu conhecesse de verdade, eu ia identificar que ali, aquela pergunta tinha uma pegadinha, tinha uma cilada pra mim. E a mesma coisa acontece com a nossa vida. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que acabaram de conhecê-lo, Jesus estava dizendo para os judeus que tinham conhecido ele, disseram assim, olha, se vocês permanecerem firmes, vocês estarão abraçados e firmados na verdade. Você não vai cair nas ciladas do inimigo das nossas almas. Nós não vamos cair como patinhos nas ciladas, porque o inimigo das nossas almas não traz novidade. Ele sempre usa as mesmas artimanhas, as mesmas armadilhas e a gente cai. E uma das armadilhas maiores que nós temos caído na história da nossa vida é nas mentiras. Nas mentiras que dizem sobre nós, nas sentenças que colocam sobre nós. O seu passado olha para você e diz, você não é ninguém. Você nunca deu conta de fazer nada. Não é agora que você vai conseguir. Você é limitado. E aí, se você mergulhar na verdade, que é a palavra de Deus, você vai ver que onde termina a sua força, a de Deus continua. Você vai ver, estudando a verdade, que é a palavra de Deus, você vai ver que onde as pessoas colocam limitações em você, Deus abre uma janela, uma porta de oportunidades para provar que a ciência ela não é absoluta. Que a última palavra ela é de Deus. E você fica apto. Você fica apto. Lá em Oséias 4:6 diz, o meu povo, ele foi destruído. E tem outras versões que falam, o meu povo é destruído. Outros falam assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você é alguém que conhece o Cristo de Nazaré, está na hora de você mergulhar em conhecê-lo. Porque ele é a verdade real. Muitas vezes eu cresci vendo isso. E muitas vezes eu tentei ser assim. A gente acha que o cristão ele tem que ser bonzinho. E aí ele tem que ser aquele cristão que tem aquela paz. E aí você vai vendo as pessoas, parece que nem a gente, parece que nem vive.
Parece só como coisa do céu. Tem gente que é assim, ó, passa uma paz, passa uma tranquilidade, passa uma santidade, mas é uma coisa falsa. Falsa, porque vai indo na força do braço e um dia a máscara dessa pessoa cai. Porque ninguém fica o tempo todo cheio de paz, ninguém fica o tempo todo ninguém fica o tempo todo assim. Nós somos pessoas, nós somos humanos. Nós sentimos raiva, nós sentimos dor, nós temos ansiedade, como todo mundo tem. E quando a gente simula uma santidade, simula uma paz que a gente não tem, uma hora ou outra, a gente explode. As pessoas se assustam, falam, gente, o que aconteceu? Nunca que eu... Fulano. Porque a história da pessoa, até aquele momento que ela não conseguiu mais sustentar, foi levada na força do braço dela. Ou seja, um escravo. Um escravo da aparência. Sempre esteve preso. E Jesus hoje te convida a viver uma vida de verdade, na verdade. Ele diz assim, você pode ficar bravo, você pode irar, você não pode pecar. Usar essa ira e ter reações que machuquem pessoas, que machuquem a si mesmo. Aquele que conhece a verdade, ser bom e ser portador da paz é algo orgânico, que ele não se esforça. É algo natural. A pessoa que ela está cheia de Deus, qualquer lugar que ela chega, ela traz alegria, ela traz paz. Ela não faz força para isso. É natural dela, porque ela está cheia da verdade. E ela não só é livre das suas cadeias, das suas prisões de alma, como é a boa notícia do Evangelho para o mundo. E a presença dela liberta pessoas. A Bíblia diz que os discípulos, a sombra dos discípulos curavam pessoas. Você fala, Fernanda, eu não estou nesse nível aí ainda não. Eu acho bem difícil eu chegar nesse nível da minha sombra curar pessoas. Gente, eu posso dizer tranquilamente para você. Quando você está cheio de Deus, quando você tem uma rotina com Deus, o seu sorriso cura pessoas. Seu abraço cura pessoas. Você não é apressado para falar. Você não é apressado para julgar. Todas as características de Deus é impressa no seu DNA. Então, nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e não conhecemos o poder de Deus. E nós temos perecido, nós temos sofrido horrores porque não temos o conhecimento da verdade. Quando eu digo aqui que Jesus enviou o Espírito Santo para ser nosso parceiro, tem gente até que se ofende. Como assim, Espírito Santo parceiro? É uma parceria de vida. É não fazer nada sem convidar o Espírito Santo para participar com você. E Jesus não te chama para uma vida com Ele fácil. Ele não chama você para viver uma vida de aparência. Ele fala, olha, vocês vão sofrer sim, vai vir sofrimento, porque o sofrimento faz parte da humanidade. Mas se anime, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu estando em você, você também vai vencer e vai superar todas as suas dificuldades. Mas por que a gente fica tão escravo da opinião dos outros? Escravo da nossa ansiedade? Escravo da nossa angústia? Escravo da do nosso rancor, do nosso ressentimento? Porque nós não estamos escolhendo a verdade. E nós não estamos sendo discípulos, porque o discípulo é um eterno estudante de Deus, um eterno estudante da palavra, um eterno estudante da verdade. E aí, quando vem as provas da OAB, as provas do concurso, cheio de pegadinha, cheio de laços, o que acontece? A gente cai. Porque nós não conhecemos o poder de Deus e nem as Escrituras. Porque o poder de Deus é muito maior do que imagina a nossa vã filosofia, né? Como dizem. Tem um texto lá em 2 Pedro 2, de 8 a 9, que eu gosto muito, fala assim, Ló era um homem justo, cuja alma era justa, mas era atormentada
pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos. Fala que Jó tinha uma vida justa, que ele era justo, mas ele era atormentado com tudo aquilo que ele via, a maldade que ele via e ouvia todos os dias. Mas fala assim, vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar aqueles que lhe são devotos. Se você tem uma vida dedicada à verdade, que é Jesus o Cristo de Nazaré, você tem o Espírito Santo para te resgatar, para indicar para você, olha, é este o caminho, é por aqui. Quando você decide ser um verdadeiro discípulo de Jesus, que estuda, que mergulha na palavra todos os dias, você não é enganado pelos laços. Você é livre das correntes. E decidir ser um discípulo de Jesus é decidir superar a escravidão. Você não se torna mais escravos. Você não é mais escravo. Você é livre. Livre em Jesus. Para terminar essa live, vou cantar um pedacinho de uma música que eu gosto muito, que fala assim: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Nós nos tornamos amigos de Deus, nós nos tornamos livres. Então, você que pesquisa tanto as coisas que você ama, que bate um Google toda vez que chega um assunto que te interessa, dá um Google na Bíblia, na palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus para você parar de cair nos laços. E você, estudando a palavra de Deus, mergulhando na verdade, pode vir pegadinhas, pode vir laços. De todos eles, você está escolhendo ser livre. Você não vai deixar de ter problemas na sua vida. Você não vai deixar de ter lutas, porque isso é uma garantia. Porque você está vivo. Enquanto você estiver vivo, tem lutas. Mas Jesus promete estar com você todos os dias da sua vida, através da pessoa do Espírito Santo em nós. E vai nos livrar de toda a escravidão, de todo o pensamento, de toda a ideologia que vem prender você num lugar de dor, de angústia, nas prisões e nas dores da alma. É a verdade que vai libertar você, Jesus, o Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, e que, se você ainda não me segue, Palavras Curam, Fernanda Matos 72, no Instagram e em outras redes sociais é a mesma coisa também, Palavras Curam, Fernanda Matos 72. Você pode me seguir por lá, a live vai ficar salva no Instagram e também vai ficar salva no YouTube. Você pode curtir, comentar e compartilhar, tá bom? É uma honra ter você aqui comigo. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor é o nosso papai. E o Senhor está sempre atento a cada um de nós. Os seus olhos estão passando por sobre a terra para identificar aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Para se mostrar forte, para mostrar a sua força. Para aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, ministro cura. Seja curado de qualquer enfermidade física que você tiver agora e qualquer enfermidade na sua alma, no seu coração. Seja curada em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau. Deus abençoe a vida de vocês.